A mendiga negra surpreende o milionário ao salvar sua vida quando ele está afundando no carro. A noite estava sombria, com nuvens pesadas cobertas de relâmpagos cortando o céu, quando Lucas, o milionário arrogante da cidade, acelerou seu carro luxuoso pelas ruas molhadas. Ele nem sequer percebeu a chuva forte que despencava como um manto de tristeza sobre a metrópole. Para ele, a vida era um jogo, e dinheiro era o único idioma que lhe interessava. Ao passar por um pequeno lago, não teve como evitar a poça de água acumulada na pista e perdeu o controle, seu carro capotando e afundando nas geladas profundezas do lago. A água gelada o envolveu instantaneamente, como um abraço mortal. Dentro do carro, a escuridão começou a engolir sua visão, e Lucas sentiu o pânico subir pela garganta. Ele lutou, mas as janelas estavam fechadas, e a água entrou rapidamente. Suas mãos tremiam enquanto ele tentava desesperadamente abrir a porta. O mundo do lado de fora já parecia distante, um eco de. Enquanto nadava, a força da correnteza puxava, mas a determinação pulsava em suas veias. Ela mergulhou nas profundezas, seus olhos fixos na imagem do milionário preso no aço. Lucas não acreditou ao ver aquela mulher, envolta em roupas sujas e rasgadas, se aproximar dele nas águas turvas. No entanto, a expressão de sua face refletia uma coragem que ele nunca soubera existir. Com um último esforço, ela agarrou seu braço e puxou-o para a superfície, onde a chuva continuava a cair, formando bolhas ao seu redor. Ambos foram resgatados e levados rapidamente para a margem, ofegantes e tremendo, mas vivos. Durante aqueles primeiros momentos, Lucas só conseguia pensar em como estava grato a ela. Mas assim que o choque começou a passar, ele não pôde evitar que seu olhar se tornasse cheio de preconceito. A mulher que acabara de salvar sua vida era uma mendiga. Ele se sentia confuso, a gratidão misturada com o julgamento. Como alguém tão baixo poderia ter feito algo tão grandioso? Ela conhecia muito bem o desprezo. Havia vivido isso por anos. A conexão entre os dois era espinhosa, como se o destino estivesse tramando algo que os uniria e ao mesmo tempo os separaria. E ali, em meio à chuva que caía incessante, um sócio ganancioso de Lucas observava a cena, um sorriso frio nos lábios. Ele sabia mais do que os outros sobre o passado obscuro que ligava as vidas de Lucas e Ana. Segredos prontos para vir à tona. O que seria deles? Conseguiriam confiar um no outro em meio a todo aquele caos? O mistério pairava no ar, e o futuro já não prometia mais nada além de sombras. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A chuva continuava a cair, mas a atmosfera pesava mais do que as gotas frias que escorriam pelos rostos de Lucas e Ana. Ambos estavam ali, lado a lado, ofegantes e encharcados. A conexão nascida da emergência parecia frágil, um fio delicado entre dois mundos tão diferentes, quando, de repente, um grito ecoou pela margem do lago. Lucas! Era a voz de Beatriz, a namorada de Lucas, que havia chegado apressada, empapada e com o rosto pálido. Os olhos dela se arregalaram ao reconhecer Ana, a mulher que tinha acabado de salvar a vida de seu namorado. O que aconteceu? A tensão no ar era palpável. Beatriz se aproximou rapidamente, seu olhar alternando entre Lucas e a mendiga, tomando uma postura defensiva. Antes que Lucas pudesse responder, algo estranho aconteceu. O olhar de Beatriz se fixou em Ana e uma expressão de reconhecimento cruzou seu rosto. Você não é a mulher do parque. Seu tom de voz tinha uma surpresa amarga, e Ana congelou. O que quer que tivesse acontecido, o impacto foi imediato.
Uma onda de cor subiu ao rosto de Ana. Ela se virou para Lucas, que agora parecia confuso. O que Beatriz sabia que ele não sabia? Um silêncio gelado se instalou, quebrado apenas pelo som da chuva. Você sabia que ele estava aqui? Beatriz disparou. Tom acusatório implacável. Você o seguiu, não foi? Olha só para você. O que você quer dele? Ansiosa e desorientada, Ana manteve os olhos fixos em Lucas, que parecia lutar contra uma onda de emoções. Beatriz, calma. Eu só tentei ajudar. Ele lançou um olhar implorativo, mas Beatriz não parecia disposta a ouvir. Você não está entendendo. Ana, não é só isso. Você não pode simplesmente aparecer e tentar usá-lo para... A voz dela tremia, e a raiva era evidente. Ana sentiu a dor lhe invadir o peito. Um nó se formou na garganta. Era um ataque sem palavras, um tiro pro coração. Ana, você tá bem? Lucas finalmente se pronunciou, a preocupação desenhada em seu rosto agora descoberto. Ele estendeu a mão, mas Ana recuou como se aquilo fosse um afronte. O que ele realmente sabia sobre ela? Beatriz, percebendo a fissura entre eles, se virou para Ana com um olhar penetrante. Tem mais, não tem? Tem algo que você não nos contou. Algum segredo? Um passado obscuro? A provocação foi um soco no estômago. Todos na margem estavam atentos, murmurando. As expressões eram uma mistura de choque e curiosidade. Ana sentiu a água fria da chuva escorregar por sua pele, mas o que realmente a gelava era a revelação iminente que pairava no ar. Ela havia prometido não falar sobre seu passado, sobre o que a havia levado às ruas, o que havia desencadeado sua vida de dor. Mas agora, naquele momento, a verdade parecia estar à beira de ser exposta. Eu não sou quem você pensa, Beatriz. Ana começou. Suas palavras saíram carregadas de emoção, mas a realidade esmagadora de sua história estava para emergir com uma força devastadora. Eu não fui sempre assim. Insegura, cada palavra parecia um esforço monumental. E Lucas, você precisa saber. Mas antes que ela pudesse terminar, um estrondo cortou o ar. Um carro desgovernado, aparentemente fora de controle, surgiu por trás da esquina, deslizando perigosamente na direção deles. O pânico se instalou. Os olhares se viraram. A realidade da situação se transformou radicalmente. As pessoas gritavam, empurravam-se, em uma tentativa desesperada de escapar. No caos, Lucas encarou Ana, o entendimento silencioso se formando entre eles. O que poderiam fazer agora? O que aconteceria a eles? A verdade que estava prestes a ser revelada no meio daquela tempestade. E então, no meio da confusão, o inesperado se concretizou. As luzes do carro ofuscaram tudo, enquanto Lucas se lançou para proteger Ana, como um instinto. A realidade voltou a girar e no instante seguinte, a história que até então parecia clara se transformou em um labirinto de mistérios e perigos, com um futuro incerto à frente. O grito de alguém ecoou, a colisão se aproximava. O que restaria deles? O grito se espalhou como fogo no campo. As luzes do carro desgovernado ofuscavam tudo em um instantâneo de pânico. Enquanto Lucas se projetava para proteger Ana, o tempo parecia parar. Ele sentiu o coração acelerar, a adrenalina subindo, mas o que aconteceu a seguir foi mais do que qualquer um poderia imaginar. O carro deslizou, pneus cantando, e em um movimento aterrorizante, virou-se, indo direto para a margem do lago. Todos gritaram. Uma onda de desespero invadiu a cena. Beatriz, paralisada com o olhar colado em Lucas e Ana, viu a aproximação iminente e gritou: "Cuidado!" Mas antes que alguém pudesse agir, o impacto foi brutal. O carro bateu em algo. Um estrondo, um estouro. Chocou junto com o som de metal amassando. E no meio de toda aquela confusão, surgiram labaredas. O veículo se incendiou, transformando a chuva em fumaça e vapor. Lucas e Ana estavam mais próximos do que pensavam. A proteção de Lucas, no entanto, não impediu que a força da colisão os atingisse. Ambos foram jogados para o lado, caindo na lama, entre gritos e pânico.
Lucas olhou rapidamente para Ana, a preocupação estampada em seu rosto. Você tá bem? Sua voz estava tensa. Ana mal teve tempo para responder. Os murmúrios da multidão se intensificaram. Ela fez isso de propósito. Alguém exclamou, e logo as vozes se erguiam, cúmplices de um julgamento apressado. O frio que sentiam não era só pela chuva, mas pela culpa que pairava sobre eles. O olhar de Beatriz, que ardia com a raiva, transformou-se em desconfiança. A faísca estava acesa. E então, do meio da fumaça, uma figura familiar se destacou. Era Eduardo, o sócio do Lucas, que havia observado todo o caos. Seu semblante estava impassível, mas nos olhos havia uma centelha que denunciava algo mais. Ele se aproximou e o rosto de Ana empalideceu. Você, Ana começou, o coração batendo no peito como um tambor. Um misto de reconhecimento e medo cruzou seu rosto. O que você está fazendo aqui? Eduardo sorriu, mas era um sorriso fino, afiado como uma lâmina. Surpresa, não é? A vida é cheia delas. Assim como se uma bomba tivesse explodido no coração da cena. O que deveria ser um simples resgate se transformou em um ponto de virada cataclísmico. Você conhece ela? Lucas perguntou, a voz tingida de confusão. O mundo ao redor começou a desvanecer. As pessoas murmuravam, e ele se sentiu perdido, cercado por sombras de desconfiança. O que Eduardo sabia? Ela pode ter salvado sua vida, mas isso não muda quem ela realmente é. Eduardo declarou, os olhos lançando chamas. E você não sabe nem metade da verdade, Lucas. A tensão estava no ar, pesada como a água que continuava a cair. Ana sentiu o nó no estômago apertar. As palavras de Eduardo ecoavam como um alerta. O que ele estava implicando? A tempestade não era apenas externa. Dentro dela, uma tempestade emocional se formava. Você vai se arrepender por confiar nela. Eduardo continuou. Porque no fim, ela só está aqui por uma razão. E você está prestes a descobrir qual é. A revelação pairou entre eles como um pesadelo por vir. Beatriz, tomada pela necessidade de entender e se vingar, se virou para Ana. A fúria em seu olhar agora era uma fogueira prestes a consumir tudo. O que iria acontecer a seguir? Lucas olhou para Ana, uma balbúrdia de emoções e dúvidas, e então tudo se tornou um manto escuro de incertezas. O carro em chamas ainda iluminava a cena com um brilho irreal, e a tempestade parecia girar em um círculo sem fim. O futuro era uma sombra pronta para engolir. O que estavam prestes a descobrir mudaria suas vidas para sempre. Ana, o que você realmente esconde? Lucas olhou para Ana, seus olhos expressando uma mistura de confusão e preocupação. O passado dela ainda flutuava no ar, as palavras de Eduardo pesando como chumbo. Mas antes que pudesse perguntar mais, algo chocante aconteceu. Um grande estrondo ecoou e uma explosão de fumaça irrompeu do carro em chamas. A multidão entrou em pânico. Todos começaram a gritar, correndo para longe do fogo. Lucas e Ana, ainda deitados na lama, sentiram a onda de calor mesmo à distância. Estamos em perigo. Lucas sussurrou, seu coração acelerando, e se levantou, puxando Ana com ele. Eduardo estava em pé, observando o caos com um sorriso sinistro. Viram? Isso é só o começo. Ele olhou para Ana, seu olhar mais penetrante do que nunca. Você não deveria ter voltado. Ana ficou paralisada, as palavras de Eduardo cortando fundo. O que você sabe sobre mim? Sua voz tremia, o medo se entrelaçando com a raiva. Antes que Eduardo pudesse responder, algo ainda mais inesperado aconteceu. O carro em chamas explodiu com uma força impressionante, as chamas se elevando em um redemoinho. A energia da explosão fez todos caírem. As pessoas gritavam e corriam em todas as direções. Vamos! Lucas gritou, puxando Ana para longe do desastre. Mas mesmo no meio da confusão, algo em Ana havia mudado. O olhar dela se fixou em Eduardo, como se uma verdade obscura estivesse prestes a emergir. Um segredo que ela guardara por tanto tempo. Eduardo, pare! Ana gritou, sua voz agora cheia de determinação. Eu não sou quem você pensa, mas você também não é. Ninguém aqui sabe do que você é capaz. Isso pegou Lucas de surpresa.
O que ela queria dizer com isso? O passado de Ana e o sombrio enigma de Eduardo estavam entrelaçados de uma forma que ele não compreendia. E a multidão continuava a gritar, mas a atenção de todos estava agora voltada para eles. Eduardo se aproximou, um ar desdenhoso envolvendo sua figura. Achou que poderia sair desse jogo sem pagar? Isso é só o que você merece, Ana. O tom ameaçador fez Lucas sentir um nó na barriga. Ele percebia que havia muito mais em jogo do que apenas o passado desenterrado daquela mulher que acabara de salvar sua vida. E então, como se todas as peças se encaixassem de repente, Ana deu um passo à frente. Se você encostar um dedo nela, vai se arrepender. A intensidade de suas palavras parecia quase palpável, fazendo o coração de Lucas disparar. Como ela tinha essa confiança? O que Eduardo havia feito com ela? As chamas crepitavam ao fundo e o cheiro de fumaça se misturava ao pânico. Mas no meio da confusão, uma expressão de dor cruzou o rosto de Eduardo. Você não entende. Eu fiz isso por você, Ana. Ele estendeu a mão como se quisesse tocar o passado que ambos compartilhavam. Mas isso só alimentou a raiva dela. Você não fez nada por mim. Só me usou, Ana gritou, seu corpo tremendo de raiva e dor. Lucas sentiu que precisava agir, mas a cena diante dele era tão intensa que ele ficou preso, olhando o confronto. Do nada, uma versão diferente de Eduardo parecia surgir. Se você realmente soubesse, começou ele, sua voz baixa e controlada, mas uma sombra de medo cruzou seu rosto. Se você soubesse quem realmente sou, você não estaria aqui. O tempo parecia parar. Ana, Lucas e Eduardo estavam em um triângulo tenso, como uma tempestade prestes a explodir. Ana olhou para Lucas, e era como se eles estivessem se afastando, mergulhando em um abismo de segredos. Então me diga quem você realmente é, Eduardo. Ana desafiou. Tô cansada de mistérios. Eduardo hesitou, seus olhos brilhando. Uma hora você vai saber, Ana. Uma hora, tudo vai mudar. E com essas palavras, ele se virou e começou a se afastar lentamente, desaparecendo na escuridão da noite, enquanto o fogo atrás deles iluminava o horror de um passado que ninguém ainda havia totalmente revelado. Lucas sentiu o pânico crescendo dentro dele. O que estava acontecendo? A realidade se transformava. E Ana, a mulher que havia salvado sua vida, era carregada por segredos de um passado que remexia em sua garganta. O futuro não só parecia incerto, ele era uma linha tênue entre o medo e a resposta. A chuva caía implacavelmente, mas o que se formava ali não era apenas uma tempestade. Era um clímax de revelações prestes a explodir. E no fundo, uma pergunta pairava no ar. Quais segredos ainda estavam por vir? Lucas estava paralisado. As palavras de Eduardo reverberavam em sua mente, como um eco insuportável. Ana, de pé, estava claramente aflita, mas decidida a enfrentar a tempestade que se formava ao seu redor. O fogo atrás deles queimava ferozmente, enquanto a chuva continuava a cair, tentando apagar o que parecia um inferno. Você não sabe quem eu sou? Ana questionou, seu olhar feroz. O que você realmente quer de mim? Eduardo soltou um riso contido. Oh, Ana, você acha que a vida de mendiga é tudo o que você é? Você se esqueceu de algumas coisas importantes, não é? A tensão se intensificou. Lucas continuava aturdido, ouvindo palavras que faziam seu coração disparar. Eduardo, não tem mais nada para você usar contra mim. Eu não tenho medo de você. Ana respondeu, sua voz mais forte que a chuva. Mas Eduardo sorriu, um sorriso que era uma promessa sombria. Você não entende. O que está em jogo não é só sua vida. É a vida de todos ao seu redor. E tudo isso vem de um sangue que você nunca quis reconhecer. As palavras dele atravessaram o ar como uma lâmina. Lucas sentiu seu coração congelar. O olhar de Ana mudou. Ela hesitou. Seu rosto palpitava com uma mistura de confusão e medo. Então, como se tudo estivesse acontecendo lentamente, a multidão começou a murmurar. Olhares se cruzaram, a curiosidade e a suspeita crescendo. O que ele quer dizer com isso? Alguém na multidão comentou.
o medo palpável. Os sussurros tornaram-se gritos entre a confusão. Você é uma filha do quê, Eduardo? Ana gaguejou, palavras presas na garganta. Do que você está falando? A chuva começava a diminuir, mas a tensão ainda pairava. Eduardo deu um passo à frente. Você é mais do que uma simples mendiga. Você é herdeira de algo maior. Algo que você fugiu. O silêncio caiu como uma cortina pesada. Ana olhou para Lucas, os olhos cheios de dúvidas. O que isso significava? O que Eduardo estava insinuando sobre seu passado? Lucas sentiu a necessidade de defendê-la, mas estava tão confuso quanto todos ao redor. A vida dela é construída em mentiras. Eduardo continuou, agora quase gritando, sua voz cortando a tensão no ar. E uma vez que alguém descobrir, tudo pode desmoronar. Ana subitamente parecia pequena, como se o peso de um mundo tivesse caído sobre seus ombros. Não, não pode ser. Ela sussurrou, olhando para Lucas com desesperança. Diante de todos, Eduardo começou a rir. Um riso dominador. Você não faz ideia do que está escondendo, garota. Há segredos que preferia que continuassem enterrados. E eu vou te mostrar. Antes que alguém pudesse reagir, um inesperado golpe de vento soprou. As chamas dançaram, elevando-se em uma explosão ainda mais intensa. No tumulto, uma sombra se distanciou. Alguém havia surgido do fundo da multidão. Uma figura conhecida. Era Beatriz. Lucas, o que está acontecendo? Ela gritou, mas seu olhar estava fixo em Ana. Você não pode estar envolvida nisso. Eduardo olhou novamente para Beatriz, e algo nas suas feições revelou um pouco mais do que ele planejava. Se você está aqui, então não há como escapar da verdade, Beatriz. Ana queria saber, precisava saber. O que todos vocês estão escondendo de mim? O relógio parecia parar. Lucas olhou para Ana e, em um momento amargo, percebeu que não tinha certeza de quem ela realmente era. A revelação estava prestes a explodir. A verdade de um passado esquecido. O que aconteceu a seguir poderia mudar tudo. A multidão estava atenta. E em um instante tudo poderia se transformar numa nova tempestade. O que realmente existia entre eles? E quais segredos ainda estavam por vir? O silêncio caiu pesado, como se o mundo ao redor tivesse parado para ouvir. Ana estava ali, a respiração falhando. O que você quer dizer com isso? Sua voz tremia, cheia de uma emoção que pulsava. Lucas sentia seu coração disparar. O que Eduardo queria revelar. As palavras não ditas flutuaram entre eles, como uma sombra cinza no meio da chuva. Eduardo, normalmente tão controlador, agora parecia hesitante. Um brilho nos olhos, que refletia algo mais profundo. Herdeira de algo maior, ecoava na mente de Ana. O murmúrio da multidão crescia, uma onda de sussurros misturados com gritos abafados de proteger-se do fogo. Lucas. Ana virou-se para ele, um apelo silencioso. Você confia em mim? Eu quero confiar, ele respondeu, mas a dúvida pesava em suas palavras. Então, Eduardo soltou uma risada contida, a frieza dela dando uma reviravolta no clima tenso. Vocês acham que isso tudo é apenas um acidente? Não é. É tudo parte de um plano. Eduardo sorriu, como se estivesse prestes a revelar um segredo profundo e obscuro. Ana, você não faz ideia do que está ligado ao seu passado. O que você tem em seus genes. Antes que pudesse entender completamente, um grito cortou o ar. Olhem! A multidão voltou-se para o lago, e o que eles avistaram fez corações pararem. A água começou a borbulhar, como se algo estivesse emergindo. Ana ficou paralisada. O que é isso? Seus olhos se arregalaram enquanto uma forma indistinta subia à tona. Lucas segurou o braço dela, sua mente girando. Ao emergir da água, algo pesado se desenrolou. Uma maleta. Mas não era uma maleta qualquer. Era antiga, coberta de limo, como se tivesse sido esquecida por décadas. E enquanto as pessoas começavam a gritar, a expectativa enchia o ar, Eduardo simplesmente sorriu. O passado de Ana está prestes a ser revelado. Alguém se aproximou. Hesitante, era Beatriz, ainda pálida.
O que isso significa? Sua voz tinha um tom de medo. Todos se voltaram para Eduardo, que parecia estar se divertindo com o espetáculo. Ana, essa maleta é a chave para tudo. Você não pode ignorar. Ele se virou para ela, os olhos brilhando com um misto de malícia e entusiasmo. O que você realmente é e quem você realmente é, tá escondido ali. A tensão era palpável. Ana olhou para Lucas, a dor no peito se intensificando. Eu não sei o que fazer, ela disse, quase em sussurro. O medo a consumia, mas algo dentro dela pulsava, um chamado. Medo, pânico, curiosidade. Todos esses sentimentos conflituosos a invadiram. E se eu abrir? Perguntou, quase para si mesma. Se você abrir, Eduardo disse com um sorriso cruel, sua vida mudará para sempre. Pode ser a salvação ou a condenação. As pessoas estavam grudadas à cena, suas respirações suspensas. O fogo atrás deles iluminava a maleta que dançava nas águas turvas como um fantasma clamando por liberdade. Uma mão hesitante se estendeu, mas alguém na multidão gritou: cuidado, isso pode ser uma armadilha. No fundo você sabe que tem que encarar seu passado. Eduardo instigou, como um manipulador. Senão, tudo isso não passará de um joguete. Ana, com a mente vendada pelo medo, deu um passo em direção à água. A multidão murmurava. Abrace isso, Ana, disse Lucas, lutando contra a confusão interna. Estou com você. Mas no instante em que Ana se agachou para pegar a maleta, uma explosão repentina fez tudo tremer. O chão sob eles começou a rachar, como se a terra estivesse respondendo à catástrofe. E quando a maleta finalmente flutuiu à superfície, uma onda de água explodiu em uma nova onda de pânico. O que é isso? O caos tomou conta, enquanto todos corriam para longe. O tremor das pessoas se misturava aos gritos, e Ana, em meio a isso, chocou-se com a verdade mais devastadora que poderia imaginar. Eduardo, com um brilho traiçoeiro nos olhos, observava, enquanto tudo desmoronava. Isso é só o começo, Ana. Agora, você é parte disso. E assim, no meio do ruído, o que realmente havia naquela maleta, escondido por tanto tempo, estava prestes a transformar o que conheciam. Enquanto a realidade se desfazia, centenas de perguntas pairavam. O que estava esperando dentro? A verdade estava prestes a ser revelada, e todos esperavam ansiosos pelo que poderia vir. Uma reviravolta estava prestes a mudar tudo, e o que surgiria dali poderia arrasar suas vidas para sempre. O que aconteceria a seguir? O futuro soava mais sombrio do que a tempestade. Ana estava prestes a tocar a maleta, quando uma forte explosão ecoou pelo ar, e o chão se sacudiu sob seus pés. Ela viu a água explodir em um líquido espumoso, e o impacto da força a fez perder o equilíbrio. Lucas, ao lado dela, mal teve tempo de desaparecer na confusão, mas de repente sentiu um calor intenso. O barulho das pessoas em pânico se misturou a gritos agudos. A cena se desenrolava como um pesadelo vivente. No meio do estrondo, enquanto todos lutavam para escapar, algo grande começou a emergir das águas. Não era apenas a maleta. Era um corpo conhecido. Uma figura feminina, ensanguentada com cabelo desgrenhado, seus olhos fechados e pálidos como se a vida tivesse fugido. Era a mãe de Ana. O que está acontecendo? Ana sussurrou, o coração batendo forte enquanto a água cercava seus tornozelos. Ela se lançou para frente, ignorando os gritos e o barulho, saltando em direção à margem onde a figura se desenrolava. O reconhecimento a atingiu como um soco no estômago. Lucas ficou paralisado. Ele nunca havia visto aquela mulher antes, mas Ana estava com os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. O choque a fez hesitar, e ele correu para acompanhá-la, seu coração martelando. Ana, não! Ela pode estar... Lucas começou a dizer, mas a voz dela o cortou. Não, é minha mãe! Ana gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A dor cravava fundo em seu peito, enquanto se aproximava. Eduardo, ao fundo, assistia com um sorriso cheio de escárnio.
Agora as coisas ficam interessantes, disse ele, sua voz alta o suficiente para ecoar sobre a ordem crescente que dominava a cena. Você não sabe o que isso significa, não, Ana? Veja a sua herança se revelando. Não é apenas uma história perdida. Ana, ainda em choque, se virou bruscamente para Eduardo. O que você sabe sobre ela? Por que está fazendo isso? Você sempre achou que sua vida era um fardo? Eu só trouxe a verdade de volta. Seu passado está aqui e tudo o que você tinha supostamente enterrado está emergindo. Eduardo parecia se divertir com isso. A satisfação em seu olhar era cortante. Enquanto Lucas tentava entender o que estava acontecendo, uma confusão tomou conta do resto da multidão. Todos estavam atônitos. Algumas pessoas filmavam com seus celulares. Outras murmuravam. Ana estava paralisada. Essa não pode ser minha mãe. Ela estava morta. Morreram em um acidente. Eu não a vi há anos. Ela caiu de joelhos, seu corpo tremia, e então, como se o destino tivesse um plano insidioso, a mulher deitada começou a se mover, enquanto a água ainda escorria pelo corpo dela. Os olhos se abriram lentamente, revelando um olhar vazio e confuso. No entanto, quando ela se focou em Ana, uma surpresa transformou-se em terror. Ana! A mulher sussurrou, a voz arrastada e fraca. Corra, ele está vindo. Um olhar de puro pavor cruzou seu rosto. Eduardo franziu a testa, como se algo tivesse furado sua máscara de controle. Quem está vindo? O que está acontecendo? Ana gritou, a ansiedade se transformando em desespero. A revelação parecia prestes a devastar não só a vida dela, mas de todos ao redor. O que Eduardo sabia? Que segredos estavam escondidos desta vez? O passado de Ana estava emergindo de uma maneira que ela nunca poderia imaginar, desmoronando tudo ao seu redor. E então, em meio ao caos, uma figura alta surgiu na margem do lago, uma silhueta obscura, rodeada por uma aura de poder. Um homem. Todos os olhos se voltaram para ele, e as vozes foram silenciadas em um único instante de incredulidade. Quem era ele? O que fazia ali? Ana sentiu o coração parar por um momento. O medo a paralisou, enquanto uma nova dimensão da sua história começava a se desenrolar. O que aquele homem tinha a ver com tudo isso? E como isso afetaria o futuro deles? As peças do quebra-cabeça giravam, e as respostas pareciam mais distantes do que nunca. Ana estava paralisada, com o olhar fixo na mulher que emergia das águas escuras. O coração dela batia descontrolado, como um tambor na tempestade. A figura antes desacordada agora parecia estar voltando à vida, e cada movimento parecia um milagre. A confusão tomou conta dela, ofuscando qualquer outro pensamento, enquanto revezava entre esperança e terror. Quem é você? Ana gaguejou, dando um passo hesitante para frente, o chão encharcado sob seus pés. Lucas estava ao seu lado, a mão espalmada em seu ombro, tentando manter a calma em meio àquela situação absurda. Mas a urgência em seu olhar revelava que ele também estava lutando para entender. A mulher agora respirava, os olhos começando a focar. Ana, minha filha, ela disse, voz trêmula. O vento uivou, interrompendo o momento. Ana sentiu um nó na garganta. Mãe? As lágrimas brotaram, mas a incredulidade também. Você deveria estar morta. No entanto, antes que qualquer um pudesse processar aquilo, o homem na margem avançou, interrompendo a cena. Suas feições estabanquelas, segurando algo em suas mãos. O coração de Ana estremeceu ao reconhecê-lo. Era Arnaldo, o pai dela. Ele gritou, não se aproxime dela. O desespero desfigurava seu rosto. O silêncio pesado invadiu a cena. A multidão estava paralisada, apagando qualquer sussurro. O que você está fazendo aqui, Arnaldo? A mulher perguntou, sua voz agora cheia de tensão. Ela lutava para se erguer, mas as forças pareciam escorregar. Lucas olhou para Ana, a mesma pergunta estampada em seus olhos. O que estava acontecendo? Eu não deixei você morrer. Não foi minha culpa.
Arnaldo afirmou, com a voz tensa e entrecortada, parecendo à beira de uma explosão emocional. A cidade, as luzes, o caos ao redor deles desapareceram. O que isso significava? Ana sentiu a vida dela se despedaçar. Então você sabia que ela estava viva? Por que não me disse? Por que deixou eu crescer achando que minha mãe estava morta? Ela não conseguia conter o grito, cada palavra perfurando seu coração. Uma dor intensa, como se cada respiração fosse um esforço colossal. Eduardo, não muito longe, observava tudo com um sorriso satisfeito. Agora você começa a entender, não é, Ana? Seus pais são muito mais do que você imagina. Você é parte de algo maior e mais sombrio. As palavras dele eram veneno, capaz de corroer qualquer esperança que estivesse nascendo. Como você pode dizer isso, Eduardo? Lucas se virou para o sócio, furioso, mas Eduardo apenas riu. A verdade sempre vem à tona. Isso é só o início de algo muito maior. As palavras pareciam ressoar no ar como um aviso. Enquanto isso, a mulher finalmente conseguiu se erguer, e seus olhos se fixaram em Ana, exprimindo um medo que não pode ser escondido. Eles estão vindo, Ana. Alguém quer você de volta. A multidão se agitou em nervosismo, mas Ana estava fixa em sua mãe. Quem? O que você está falando? Para onde você teve todos esses anos? O barro sob os pés dela parecia se mover, como se o próprio chão tivesse vida. Mas antes que a resposta pudesse chegar, uma nova explosão irrompeu. Um carro, jogado para fora de controle, avançou em direção à margem onde todos estavam. O pânico se espalhou e as pessoas começaram a gritar, correndo para todos os lados. Ana e Lucas estavam no meio da confusão, os rostos de todos ao seu redor se tornando borrões indiscerníveis. A figura de Arnaldo foi projetada para longe, enquanto a mulher enfrentou o carro em um ato de desespero. "Corram!" ela gritou. A pressão cresceu, o impacto estava prestes a acontecer. Lucas puxou Ana instintivamente. "Vamos!" Mas no instante seguinte, tudo parecia um sonho dilacerante. A cena explodiu numa sequência devastadora. O carro colidiu com uma força colossal e o eco da destruição parecia ser engolido pelo caos. Ana ficou paralisada, olhando para a mãe. A verdade finalmente se revelando sob uma camada de dor e traição. Poderiam aqueles que se amavam tanto ter carregado tais segredos? O que mais estava escondido, prestes a ser desvelado? O que o futuro ainda guardava? Ana estava paralisada, com o olhar fixo na mulher que emergia das águas escuras. O coração dela batia descontrolado, como um tambor na tempestade. A figura antes desacordada agora parecia estar voltando à vida, e cada movimento parecia um milagre. A confusão tomou conta dela, ofuscando qualquer outro pensamento, enquanto revezava entre esperança e terror. Quem é você? Ana gaguejou, dando um passo hesitante para frente, o chão encharcado sob seus pés. Lucas estava ao seu lado, a mão espalmada em seu ombro, tentando manter a calma em meio àquela situação absurda. Mas a urgência em seu olhar revelava que ele também estava lutando para entender. A mulher agora respirava, os olhos começando a focar. "Ana, minha filha", ela disse, a voz trêmula. O vento uivou, interrompendo o momento. Ana sentiu um nó na garganta. "Mãe?" As lágrimas brotaram, mas a incredulidade também. "Você deveria estar morta." No entanto, antes que qualquer um pudesse processar aquilo, o homem na margem avançou, interrompendo a cena. Suas feições estavam alteradas, segurando algo em suas mãos. O coração de Ana estremeceu ao reconhecê-lo. Era Arnaldo, o pai dela. Ele gritou: "Não, não se aproxime dela." O desespero desfigurava seu rosto. Um silêncio pesado invadiu a cena. A multidão estava paralisada, apagando qualquer sussurro. "O que você está fazendo aqui, Arnaldo?" a mulher perguntou, sua voz agora cheia de tensão. Ela lutava para se erguer, mas as forças pareciam escorregar. Lucas olhou para Ana, a mesma pergunta estampada em seus olhos. "O que estava acontecendo? Eu não deixei você morrer. Não foi minha culpa." Arnaldo afirmou,
com a voz tensa e entrecortada, parecendo à beira de uma explosão emocional. A cidade, as luzes, o caos ao redor deles desapareceram. O que isso significava? Ana sentiu a vida dela se despedaçar. Então você sabia que ela estava viva? Por que não me disse? Por que deixou eu crescer achando que minha mãe estava morta? Ela não conseguia conter o grito, cada palavra perfurando seu coração. Uma dor intensa, como se cada respiração fosse um esforço colossal. Eduardo, não muito longe, observava tudo com um sorriso satisfeito. Agora você começa a entender, não é, Ana? Seus pais são muito mais do que você imagina. Você é parte de algo maior e mais sombrio. As palavras dele eram um veneno, capaz de corroer qualquer esperança que estivesse nascendo. Como você pode dizer isso, Eduardo? Lucas se virou para o sócio, furioso. Mas Eduardo apenas riu. A verdade sempre vem à tona. Isso é só o início de algo muito maior. As palavras pareciam ressoar no ar como um aviso. Enquanto isso, a mulher finalmente conseguiu se erguer, e seus olhos se fixaram em Ana, exprimindo um medo que não pôde ser escondido. Eles estão vindo, Ana. Alguém quer você de volta. A multidão se agitou em nervosismo, mas Ana estava fixa em sua mãe. Quem? O que você está falando? Para onde você esteve todos esses anos? O barro sob os pés dela parecia se mover, como se o próprio chão tivesse vida. Mas antes que a resposta pudesse chegar, uma nova explosão irrompeu. Um carro, jogado para fora de controle, avançou em direção à margem onde todos estavam. O pânico se espalhou e as pessoas começaram a gritar, correndo para todos os lados. Ana e Lucas estavam no meio da confusão, os rostos de todos ao seu redor se tornando borrões indiscerníveis. A figura de Arnaldo foi projetada para longe, enquanto a mulher enfrentou o carro em um ato de desespero. Corram! Ela gritou. A pressão cresceu. O impacto estava prestes a acontecer. Lucas puxou Ana, instintivamente. Vamos! Mas no instante seguinte, tudo parecia um sonho dilacerante. A cena explodiu numa sequência devastadora. O carro colidiu com uma força colossal e o eco da destruição parecia ser engolido pelo caos. Ana ficou paralisada, olhando para a mãe, a verdade finalmente se revelando sob uma camada de dor e traição. Poderiam aqueles que se amavam tanto ter carregado tais segredos? O que mais estava escondido, prestes a ser desvelado? A fumaça e os destroços obscureceram a visão. Mas conforme a poeira assenta, uma nova figura surgiu na cena. Um homem, um estranho com uma expressão que denotava reconhecimento. Ana, ele chamou, e a voz fez o coração dela parar. Era um tom familiar, como o eco de uma vida que ela nunca viveu. Você não pode ignorar o que está acontecendo. A verdade sobre a sua família, sobre você, não pode ficar escondida. Ana não compreendia. Quem é você? Sua voz saiu como um fio de esperança. A resposta dele poderia mudar tudo. O homem olhou direto nos olhos dela, e o que viu fez seus próprios olhos se alagarem de emoção. Ele disse: a verdade é que você não é quem você pensa que é. Naquele momento, o mundo de Ana se desfez. O que mais estava escondido? O que o futuro a aguardava? Ela precisava saber. A urgência era insuportável, e o medo agora palpável. O passado estava gritando por ela, e o futuro prometia um desfecho que nenhum deles poderia imaginar. Ana estava lá, imersa na confusão, quando o homem que era um estranho há instantes se tornou um farol de esperança. A verdade é dolorosa, mas você precisa ouvir, ele disse. Passos firmes. Quem você é? Ana perguntou. A voz tremendo, mas ao mesmo tempo determinada. O que está acontecendo aqui? Sou Daniel, ele respondeu. A firmeza em seu tom, uma âncora em meio ao caos. Estou aqui para te proteger. Informação vital está a caminho, mas precisamos sair daqui agora. Ana olhou para a mãe, que lutava para se manter em pé. A expressão dela era de desespero. Eles estão vindo, ela repetia, a voz quase um sussurro. Você não pode ficar aqui, a verdade vai te colocar em perigo. Lucas segurou a mão de Ana.
A conexão entre eles era eletrizante e aterrorizante ao mesmo tempo. Então vamos. O que temos que fazer? Ele não podia imaginar a gravidade da situação, mas sabia que precisava agir. Daniel gesticulou para que eles se aproximassem. Não podemos discutir aqui. O que você precisa saber mudará tudo. Ele olhou para Arnaldo, que ainda estava se recuperando do choque da explosão. E então se virou para Ana. Desvende seu passado. Os segredos que a sua família escondeu são mais do que você pode imaginar. Ana respirou profundamente. O ar estava pesado, mas havia um brilho de esperança ali. E a coragem começou a crescer dentro dela. Vamos lá. Eles se moveram em direção ao carro, agora cercado por destroços e curiosidade da multidão que começava a se dissipar. Ana olhou para sua mãe, vestígios de amor e dor entrelaçados nos olhos dela. Vamos juntas, disse ela, um fio de determinação percorrendo cada palavra. Mas antes que pudessem sair, Eduardo apareceu, apoiado em um carro próximo. Seu sorriso agora mais ameaçador do que antes. Vocês acham que vão escapar assim? A verdade não pode ser ignorada para sempre. A verdade? Lucas disparou, indignado. Você não entende o que realmente está em jogo. Ah, mas entendo. E você logo fará também. Eduardo se virou, o olhar fixo em Ana. Eu tenho segredos que você precisa descobrir. E a hora está chegando. Ana sentiu uma onda de adrenalina a atravessar. Estamos aqui, enfrente-nos. Mas de repente, uma sirene começou a soar ao longe, aumentando a tensão no ar. Os três olharam para a direção do som, e a multidão começou a se dispersar. Mas Ana sentia que o momento não havia acabado. No final, você vai se lembrar do que você é, Eduardo disse, quase como um aviso, enquanto se afastava. Daniel inclinou-se para Ana, pressionando uma pequena caixa em sua mão. O que estiver lá dentro é o primeiro passo. Abra quando estiver sozinha. Ana sentiu um misto de confusão e expectativa se formando dentro dela. O carro da polícia chegou. Luzes piscavam e ela teve certeza de que toda a verdade estava prestes a ser revelada. A vida dela nunca mais seria a mesma. Então, enquanto os policiais se aproximavam e o vento frio atravessava a cena, Ana olhou diretamente para Lucas. Vamos enfrentar isso juntos? Não quero fazer isso sozinha. Estamos nessa juntos. Lucas respondeu, segurando a mão dela mais firme. A tempestade pode até continuar, mas dentro desse caos, um núcleo de esperança se formava. O futuro era incerto, mas eles tinham um ao outro. A verdade desconhecida estava à espreita e eles estariam prontos para enfrentá-la. E com isso, a cena se apagou sob a chuva incessante, deixando os personagens em um estado de dúvida e os espectadores em suspense, com perguntas. O que mais estava escondido? O que a maleta continha? No fundo, o que o futuro ainda reservava? E aí, se você quer saber o que acontece a seguir, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você apoia esse tipo de conteúdo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de manter essa comunidade viva e pulsante. Vamos juntos!